vendo. E galera, Bitcoin retorna ao movimento de alta, retestando regiões importantíssimas de resistência. Antes da gente passar em qualquer coisa, é muito importante ressaltar duas coisas. Primeira, pessoal, parcial, tá? Você tá comprado, você tá alavancado, você está sem caixa. Agora é um momento interessantíssimo de você pensar em fazer parciais. Venda um pouquinho se você não tem caixa, venda um pouquinho se você comprou e já está com muito lucro. Por quê? Cara, o Bitcoin ele tá subindo, tá, mas ele tá numa região de resistência. Ele ainda não virou a tendência de baixa. Ele ainda tem muita liquidez próxima aos 80 mil dólares. Se você vender um pouquinho agora e o Bitcoin continuar subindo, beleza, você ainda continua com um tantão comprado em Bitcoin e vai surfar essa onda aí, lucrando da mesma forma. Mas você vendendo um pouquinho, se você não tiver com caixa, se você não tiver com dinheiro agora, comprou tudo em Bitcoin nessa alta agora, você vai se precaver para, se o Bitcoin cair, igual ele fez nas últimas 2, 3 semanas, quando ele subiu nos 95 e caiu para os 76, quando ele subiu para os 89 e caiu para os 80, você vai estar precavido de uma queda dessa acontecer. E o segundo fato, né, é justamente ressaltando o ponto de resistência do Bitcoin. Não é porque ele está passando por um movimento de alta que a queda de fato ela acabou. Tá? Agora é uma região que muita gente quer vender, a gente vai passar nisso daqui a pouquinho, tá? Mas a gente tem muita pressão vendedora aqui, próximo aos 90 mil dólares. Muita gente querendo vender. Nos últimos dias, muitas instituições quiseram vender também. A gente vai falar em mais detalhes daqui a pouco, mas só dando essas considerações iniciais para você ficar atento a todos os cenários. Mas a alta que o Bitcoin está passando agora tem motivo, e o motivo, um deles, né, na verdade são vários motivos. O primeiro é a Casa Branca, que nas últimas semanas anunciou várias tarifas com seus principais parceiros comerciais. Isso fez os mercados todos caírem pra caramba, e ela anunciou agora que vai reduzir as tarifas. E justamente, né, essas pressões econômicas que poderiam fazer a inflação nos Estados Unidos subir, agora tiveram um alívio. Então essa abordagem mais direcionada vai acontecer no dia 2 de abril, isso é, já na semana que vem. Acho que é semana que vem mesmo. E agora os Estados Unidos ele vai implantar as chamadas tarifas recíprocas. Ou seja, se o Canadá estiver tarifando os Estados Unidos em 10%, os Estados Unidos vai tarifar o Canadá em 10%. O que eu acho mais do que justo, na verdade, né? Tarifas recíprocas é o que a maior parte dos países fazem. E vocês sabem que esse era o principal medo dos investidores em geral. Então, se a gente puxar aqui o S&P 500, olha só como é que ele está subindo, 1,53% hoje. Cara, isso é uma alta de entrar trilhões de dólares na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Só hoje, tá? Segunda-feira, aqui no começo do dia. Depois de ter passado por uma queda muito forte. Por que essa queda aconteceu? Por conta das tarifas. O que está acontecendo aqui? Os Estados Unidos estão voltando atrás com relação às tarifas. Isso é uma notícia 100% magnífica e espetacular? Galera, o Trump, com relação a essas tarifas, está muito polêmico, né? O que ele vem fazendo? Ele vem anunciando tarifas, depois ele aumenta as tarifas, depois ele volta atrás, tira as tarifas. Então, assim, eu acho que o mercado ele só não começou a subir tanto, né? A gente vê que tá tendo uma alta, tá? Mas ele não teve uma recuperada muito forte, porque o Trump não vem se mostrando uma pessoa muito confiável com as suas falas, o que, ao meu ver, é até algo ruim. Então, assim, pode ser que ele volte atrás, que algum presidente de algum país fale alguma coisa e aí ele fala, não, vou voltar atrás, vai ter tarifa sim, esquece esse negócio. Então, assim, é algo que a gente vem vendo acontecendo nas últimas semanas e que eu não descartaria essa possibilidade. Então, novamente, Bitcoin tá subindo? Tá. Ele está em região de resistência, assim como a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, tá batendo aqui região das médias agora, o S&P 500, está em regiões de Fibonacci. Então, Bitcoin, criptomoedas, bolsas, ações estão subindo, mas é uma região de resistência. Se você está muito exposto, cara, aproveita para fazer aí parciais. E além do mais, né, a gente teve o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que ele está atualizando os padrões globais para incluir criptomoedas na balança de pagamentos. Então, basicamente, ele vai permitir com que as criptomoedas elas sejam utilizadas aí para pagamentos entre países.
Inclusive, essa estrutura que eles postaram aqui nesse manual que foi publicado no dia 20 de março, eles estão falando sobre orientações detalhadas para ativos digitais, dividindo inclusive os ativos digitais, NFTs, né, em tokens fungíveis. Ativos digitais podem ser tokens fungíveis, que são as criptomoedas. Se você comprar um Bitcoin, depois comprar um outro Bitcoin, você vai ter 2 Bitcoins na carteira. E os tokens não fungíveis, se você comprar um NFT e comprar outro NFT, você não vai ter esses NFTs que eles se juntam, você vai ter um NFT mais um NFT. Então, basicamente, eles separaram. E o que eles falaram, né, que basicamente Bitcoin e tokens semelhantes são passivos, sem passivos são categorias como ativos de capital, ou seja, ativos que você pode utilizar, né, para ter dinheiro lá, enquanto stablecoins são apoiados pelos passivos, que são os instrumentos financeiros e também ativos como o dólar, o ouro, que garantem ali o seu lastro. Então, basicamente, Bitcoin e tokens semelhantes, Ethereum, Solana, Litecoin, Cardano, XRP, tokens sem passivos, eles são ativos de capital. Então são moedas que podem ser utilizadas para trocas e para balança de pagamentos. Então esse é um dos motivos pelo qual o Bitcoin está subindo. O Donald Trump reduzindo a tarifa, eu acho que é o motivo pelo qual o Bitcoin e o S&P 500 mais está subindo, tanto que a gente está vendo, né, uma justificativa para a alta ter relação com o Donald Trump é por causa que a bolsa está subindo para caramba agora, né? A alta do Bitcoin começou agora no momento mais ou menos que o S&P 500 abriu. Então assim, o S&P 500 subir não é porque o FMI falou de criptomoedas, e sim porque o Donald Trump está falando sobre o alívio das preocupações econômicas. E a gente ainda tem notícias muito boas que estão alavancando essa alta das criptos, como por exemplo os Estados Unidos avaliar a utilização de reservas de ouro para comprar Bitcoin. Então eles vão gastar parte, né? Eu acredito que não é uma parte tão considerável, mas parte do ouro que eles têm em reserva para começar a comprar Bitcoin, chegando aí, né, a meta de 1 milhão de Bitcoins, o que equivale mais ou menos 5% de todo o Bitcoin que pode existir. Isso deve acontecer ao longo dos próximos 5 anos. Então eles vão começar a vender certificados de ouro do Banco Central americano para começar a ter a reserva, aumentar a reserva estratégica aí de Bitcoin, o que pode certamente não só impulsionar o preço, né? Eu não acho que os Estados Unidos comprando 1 milhão de Bitcoins vai fazer o Bitcoin disparar, eu já falei isso várias vezes, né? Primeiro que isso não vai acontecer da noite pro dia, isso vai acontecer ao longo dos próximos 5 anos, caso aconteça. Mas a notícia dos Estados Unidos adotar a reserva estratégica de Bitcoin, utilizar o ouro para comprar Bitcoin e colocar na sua reserva estratégica, isso faz o Bitcoin ser visto de uma forma mais madura. A gente não tá mais com aquele Bitcoin de 2020, 2019, que a empresa que investia era maluca, que os Estados Unidos falavam mal do Bitcoin, que nenhum país investia em Bitcoin, ninguém dava moral para o Bitcoin. Não é mais isso. Agora a maior economia do mundo investe em Bitcoin e avalia desfazer de parte do seu ouro para comprar ainda mais Bitcoin, chegando aí a ter 5% de todos os Bitcoins aí que existem e irão existir. 1 milhão de Bitcoins. Por isso que o FMI está voltando atrás com relação à postura das criptomoedas, para incluir criptomoedas na balança de pagamentos. Os ETFs voltaram a comprar Bitcoin, tá? Semana passada foi uma semana que a gente teve um inflow, né? Uma entrada de Bitcoin dentro do caixa das gestoras. E atualmente, cara, as gestoras de ETF já possuem mais de 36 bilhões de dólares investidos em Bitcoin. Isso é muito dinheiro. O Ethereum, que não está numa época tão boa, a gente está vendo aqui praticamente o mês de março inteiro de saídas, ele ainda continua num fluxo positivo de 2,4 bilhões de dólares em Ethereum. E mesmo a gente tendo saídas, a gente vê que as saídas elas são pequenas. Então assim, realmente, números extremamente impressionantes que vão aí trazer várias novidades para o mercado. João Carlos colado com a gente, muito bom. Pessoal, seguimos na estratégia que a gente vem adotando, que a gente vem comentando e que o Bitcoin está fazendo aqui agora esse repique. Esse repique vai falar que o Bitcoin de fato acabou a queda? Não, para o Bitcoin a gente pelo menos começar a falar que ele acabou a queda, a gente precisa superar esse topo prévio aqui, ó, os 95 mil dólares, tá? Aqui é uma região de extrema resistência, deixa eu tirar essa setinha aqui, ó, para ficar mais fácil. Essa região aqui, acima dos 90 mil dólares, é uma região de extrema resistência, igual a gente falou aqui no começo da live. Então, para mim, tá? O Bitcoin aqui, ó, ele ainda
tá numa tendência de baixa, ele ainda tá fazendo topos e fundos descendentes, e aqui vai ser a maior prova de fogo dele no curto prazo. É uma região que ele precisa conseguir romper para ele retornar à tendência de alta. Então, novamente, qual que é a minha estratégia agora com o Bitcoin? Fazer parciais. Por que eu não fiz parcial nos 86 mil? Porque ao invés de eu vender Bitcoin, eu vendi XRP. Então sim, eu fiz parcial, mas não com o Bitcoin. Quando o Bitcoin chegar ali nos 90, próximo aos 90, eu vou fazer uma parcial no Bitcoin. Por quê? Porque a gente comprou nos 83, a gente comprou nos 78, a gente comprou nos 85, a gente está muito posicionado. Eu quero estar com um pouquinho mais de caixa, então esse caixa eu vou fazer quando o Bitcoin chegar nos 90, vou fazer uma segunda parcial quando o Bitcoin chegar nos 95, para depois falar, ah, o Arthur vendeu e não fala. Tô falando antes de acontecer, tá, pessoal? Que é uma região, cara, que tem gente querendo vender. Dentro das corretoras, olha aqui, ó, 89, 90, é onde a gente tem maior pressão vendedora. Eu vou querer fazer uma parcial nesse ponto. A gente tá subindo, região dos 95, 96, começa a surgir ordens, vou fazer uma segunda parcial. Ah, mas agora... eu não comprei Bitcoin nessa queda, cara. Não comprei aqui, tô de fora, não estou surfando o movimento, eu tô com muito caixa. O que você acha que eu faço? Agora é a hora de comprar? Eu acho que agora não é a hora de comprar, agora é uma região de resistência. O Bitcoin ele ainda está fazendo algumas figuras que, de certa forma, são pessimistas aqui no curto prazo, né? Isso aqui é um canal ascendente, canais ascendentes geralmente rompem para baixo. Mas não que isso aqui vai fazer, o Bitcoin derreter e romper os 76. Pelo menos eu acho que não, né? Mas isso aqui pode dar uma oportunidade para a galera que ainda não comprou o Bitcoin, pode entrar e comprar. Para a galera que fez parcial aqui nos 87, reentrar aqui embaixo, às vezes comprar uma altcoin. Então, tem dois cenários que você tem que ficar de olho para o Bitcoin agora. Se você está comprado, essa tendência de alta, esse repique, né, esse movimento de alta agora é uma oportunidade para você que está com muita exposição do Bitcoin, está com pouco caixa, desfazer de parte dessas posições, só um pouquinho, cara, só para liberar a caixa, para você não ficar desesperado se por um acaso acontecer uma queda, que muita gente quando o Bitcoin cai fala, ih, não tem dinheiro, cara, gastei tudo. Você não vai ser mais uma dessas pessoas se você fizer uma parcial, vender um pouquinho, 5, 10%, beleza, se o Bitcoin continuar subindo, você continua ganhando dinheiro, mas e se ele cair? Você vai ficar, de novo, sem a possibilidade de comprar numa região muito boa? E se você é a pessoa que não comprou, espera o Bitcoin passar por uma queda. Tem boas chances do Bitcoin ele fazer um fundo ascendente contra os 76 mil, fazendo aquela figura que muita gente gosta, ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Essa vai ser a oportunidade de você entrar caso você não tenha Bitcoin. Ah, então ele caiu aqui, eu vou dar all-in no Bitcoin. Não, senão vai ser a pessoa que eu comecei dando exemplo, a pessoa que está muito comprada. Caiu aqui, Bitcoin voltou para os 80, por exemplo, que é uma região que eu acho bem provável dele voltar, que a gente tem muita liquidez aqui nos 80, tá? Nas últimas 2 semanas, muita gente abriu long nos 80. Muita alavancagem, ó, 82, 80, 78. É uma região de compra? Você vai comprar tudo que você tem em Bitcoin? Não, você vai aproveitar para você que não comprou, fazer a sua primeira compra na expectativa de fazer o ombro, cabeça, ombro invertido. Bitcoin ainda está na tendência de baixa, por isso que é importante você fazer parcial. Tem chance dele ainda romper os 76 e continuar caindo? Chance até que tem, eu acho que a chance é pequena, pessoal, mas você também tem que pensar nessa possibilidade. É um dos motivos pelo qual eu estou vendendo Bitcoin se ele chegar nos 90, pelo qual eu vendi um pouquinho de XRP quando o Bitcoin chegou nos 86 e a XRP chegou nos 2,50, para fazer caixa, para me precaver aí dessa possibilidade, tá? Sentimento do mercado tá muito bom, pela primeira vez aí em semanas a gente tem o long short ratio abaixo de 1, tá? A gente tem mais pessoas vendidas no mercado, open